Olá, meus irmãos! Hoje, dia 12 de maio, com a graça de Deus, estou aqui para a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Se colocamos-nos na presença do Senhor, a nossa vida, entregamos a Ele com confiança e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja traz para nós o Evangelho de São João, o bom pastor. Vamos estar fazendo a nossa reflexão sobre o bom pastor? Nós sabemos que os profetas, eles usaram muito essa linguagem do bom pastor. A gente vai ver lá no Salmo 22. É um salmo que muitos sabem até de cor. É um salmo assim de oração que todos nós costumamos rezar com esse salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva a descansar em verdes pastagens, me leva às águas refrescantes. Ainda que eu atravesse o vale da morte, não temerei, pois Ele está comigo com seu bastão e com seu cajado, que são a minha proteção. Essa é a figura do pastor das ovelhas em Israel. É uma figura muito comum, usada, porque a ovelha era o sustento daquele povo. Porque ela dá o leite, dá a carne, dá a lã para fazer as roupas, tecidos. Então o pastor, ele cuida da ovelha com todo carinho. E Jesus, neste evangelho, ele fala que Ele é o bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor. E se ele é o bom pastor, se ele diz que ele é o bom pastor, é porque existem maus pastores. E ele vai dizer, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por um outro lugar, este é ladrão e assaltante. Hoje, esse aprisco das ovelhas é a igreja. A igreja é esse aprisco que Jesus preparou para ser protegido, para ser protegida contra quem? Contra quem que Jesus está falando dessa proteção? Com certeza, Jesus está falando dos maus pastores. Porque não entra pela porta, mas sobe por uma outra parte. Como está falando aqui nesse evangelho, são ladrões e assaltantes. Isso quer dizer as falsas doutrinas, os falsos profetas, os falsos mestres. E a gente vai encontrar o tempo todo na Bíblia, a gente vai encontrar essas passagens que falam dos falsos pastores, dos falsos mestres. E Jesus nos orienta, como Jesus falou lá no Sermão da Montanha. Cuidado com os falsos pastores. Eles virão a vocês vestidos de ovelha para enganar, mas são lobos arrebatadores. Jesus, ele fala bem claro, é bem claro quando Jesus fala que quem são esses lobos? Quem são esses lobos arrebatadores? São os falsos profetas, são aqueles que não entram pela porta da igreja, ou seja, pelos ensinamentos do magistério, do catecismo da igreja, mas entra por fora, não quer buscar. Eles não querem saber da doutrina da igreja, do conhecimento. E daí, entra por uma outra porta. E daí entra enganando as ovelhas. E hoje a gente precisa tomar muito cuidado sobre isso. Porque no evangelho aqui, Jesus, ele vai dizer que ele é a única porta. Jesus, ele é a única porta. Eu sou a porta das ovelhas.
Tanto quanto vier antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não escutam. Eu sou a porta. E Jesus vai dizer a esse, o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a voz. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome. E Jesus conhece as suas ovelhas. E chama cada uma pelo nome. Ou seja, Jesus chama cada um de nós pelo nome. Ele chama cada um de nós, conhece cada um de nós pelo nosso nome. E Ele conduz às pastagens. Olha que coisa linda! Jesus disse que o pastor chama as ovelhas, cada uma pelo nome. E as ovelhas conhecem a sua voz. E somente as ovelhas que é dele, que conhece a sua voz. E só vai seguir aquelas que ele chama pelo nome. E que vai seguir ele. Aquelas ovelhas que não é dele, não vai seguir ele. Não vai seguir. Ele diz aqui neste evangelho que a ovelha que não ouve a voz do estranho, ela não segue o estranho. Ela não ouve a voz do estranho e também não segue a voz do estranho. O que isso nos mostra para nós hoje, que nós também não podemos seguir nem um pastor estranho. Não podemos querer seguir nenhum outro ensinamento que está fora da igreja. Não podemos seguir outros pastores. Pastores que estão fora da igreja, que não valoriza os dogmas da fé católica, que está no credo, que não valoriza o sacramento, não valoriza a moral católica. Não pode ser seguido, não. Não é o verdadeiro pastor. Porque o pastor é um só, é Jesus Cristo. Ele é o nosso único pastor. Não tem outro pastor a ser seguido. Ele deixou a igreja, os pastores como o Papa, os bispos, exatamente para nos conduzir. Porque eles fazem o papel de Cristo para conduzir o povo. Embora a gente sabe que há muitos pastores que não são dignos disso. A gente sabe. Mas há muitos pastores santos, muitos pastores, grandes pastores santos, que nós devemos seguir. E Jesus, ele continua dizendo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Todos quanto vier antes de mim são ladrões e assaltantes. E, na verdade, houve muitos falsos cristos. A gente vai ver na história da igreja que houve muitos falsos cristos. A gente vê na história da igreja que o Império Romano matou muitos deles que se apresentavam para o povo como Cristo. Mas eram falsos pastores que queriam a libertação de Israel, mas era apenas uma libertação social e política. Por isso Jesus vai dizer, todos que vieram antes de mim eram ladrões. Todos que vieram antes de mim eram ladrões. E eu sou a porta. Esta é a porta que Jesus está falando, é a igreja. Disse Jesus, quem entra por mim será salvo. Aquele que acolhe Jesus, que entra por essa porta, que é Jesus, será salvo. Acaso contrário, entrar por uma outra porta, não há salvação. Porque Jesus, ele está nos falando aqui no Evangelho, que ele é a única porta. E o ladrão, ele não vem não para roubar, matar e destruir. A gente sabe que essa é a ação do inimigo de Deus. Ele só vem para matar, destruir e roubar. Porque ele odeia Deus e também odeia os filhos de Deus.
Jesus disse: eu vim para que as ovelhas tenham vida e tenha em abundância. Jesus, ele deu a sua vida por cada um de nós, para que nós pudéssemos recuperar a vida eterna, de qual nós tínhamos perdido por causa do pecado dos nossos pais. Nós tínhamos perdido por causa do pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Nós tínhamos perdido a vida eterna. Se Jesus não tivesse vindo e se entregado sua vida por amor a nós, nós estaremos perdidos. Nós não tínhamos salvação. Nós estaremos perdidos para sempre. Mas Jesus, o bom pastor, ele veio, enfrentou o lobo, foi morto pelo lobo, mas a sua morte trouxe para nós a vida eterna. Jesus trouxe para nós a vida eterna. Nós temos que rezar e pedir a Deus para que livre tantas pessoas das falsas doutrinas, dos falsos profetas, das falsas teorias. Precisamos rezar muito, pedir a Deus que nos livre dos enganos, das mentiras deste mundo. Porque cada dia surge uma coisa nova. Cada dia. E a pergunta que fica para nós hoje é essa: Jesus Cristo está no comando da sua vida? Ele está? Essa pergunta é para mim, é para você? Ele está trazendo os ensinamentos para você? Você está sendo conduzido pelo bom pastor? Você está entrando pela porta das ovelhas que ouve a voz do pastor? É o que esse evangelho hoje deixa para cada um de nós essa pergunta. Você está entrando pela porta do bom pastor que conhece a sua voz, quando ele chama pelo nome, pelo seu nome? É o que Jesus hoje está dizendo para cada um de nós. Ele nos chama pelo nome, ele conhece cada um de nós. Te convido a pegar a palavra. O evangelho está em São João 10, de 1 a 10. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e a conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas não segue um estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vir antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entra e sairá e encontrará passagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixando que a palavra de Deus fala ao nosso coração, Jesus, ele é o pastor supremo. E nesse evangelho, hoje, Jesus diz algo muito interessante. Eu sou a porta.
É através de Jesus que devemos entrar. Jesus é a porta do qual devemos entrar e devemos desejar ser as ovelhas. Ovelhas atentas que ouvem a voz do pastor, que serve, que cuida, que zela pela vida das ovelhas. Daqueles que Jesus coloca nos nossos caminhos, para que nós possamos servir o outro. E como servir a Cristo? E assim, através de Jesus e com Ele, colocar-se à disposição dos homens, do qual Jesus o procura. Ele quer conduzir. Jesus, Ele quer conduzir pelo caminho da vida, mas da vida eterna. Esse é o verdadeiro pastoreiro de Jesus Cristo, que nós devemos imitar. Que o bom pastor nos conduza, leva nós para os caminhos verdejantes, os caminhos seguros. Deixamos ser conduzidos pelo bom pastor. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. Um abençoado início de semana. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.